Estratégia mental para atletas. Esse é o tema do novo quadro especial do WebVôlei. Eu, Bruno Souza, entrevistarei grandes atletas do voleibol brasileiro, debatendo um assunto cada vez mais presente no dia a dia do esporte. Qual foi a estratégia escolhida por elas? É o que vamos descobrir juntos a partir de agora. E hoje a nossa entrevistada é a Carol Gataz. Carol, obrigado. A gente te recebe aqui no WebVôlei com muita alegria para falar desse tema cada vez mais relevante, um tema super atual, que é a questão da estratégia mental utilizada pelas atletas. Eu queria começar esse papo com você, começando bem do início mesmo, te perguntando o que te fez procurar a mentoria e qual mudança você sentiu que precisava ter na sua carreira. Bom, Bruno, eu acho muito importante assim falar sobre esse assunto, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente vê que os atletas, né, no geral, precisam muito disso, né? Bom, eu tive esse primeiro contato com o coach, né, com o mental mesmo, porque eu já faço terapia, mas é uma coisa meio que pessoal, fora do vôlei, mas o mais específico mesmo, né? Eu comecei há uns 2 anos antes das Olimpíadas, já me preparando para isso, né, das Olimpíadas de Tóquio. Porque, na verdade, não era muito se falado antigamente, né? Eu venho de uma geração que, né, sei lá, 20 anos atrás, que a gente nem sabia, nem existia ainda o coach mental. Uhum. Mas hoje a gente vê que cada vez mais a gente precisa de trabalhar o mental por N motivos que a gente vê por aí, né? E claro que a gente sabe que esse mental a gente precisa dentro da gente, de entender o que tem, de entender para conseguir tirar de dentro de nós o nosso melhor. E foi isso que, na época, eu procurei o Vitor, né, que é o meu coach, o Vitor Ferraz, e foi por isso que eu procurei, para tentar tirar dentro de mim o que eu tinha de melhor, porque muitas vezes a gente não consegue acessar o que a gente tem de melhor dentro da gente. E eu Uhum. acho que esse coach mental foi super importante, porque nosso mental, a gente sabe que o treinamento físico a gente já faz todos os dias, a gente sabe o que fazer. Uhum. Agora, chega na hora H, o que mais pede é o mental. Porque nosso Uhum. corpo se deixar vai, o subconsciente já sabe o que faz. Agora, o mental não. Então, E por isso que eu procurei. no teu caso, Carol, a Olimpíada era um momento muito aguardado, né? Muito sonhado. Então, imagino também que tinha um quê de ansiedade também, né? Exatamente por isso, Bruno. Como eu tive algumas frustrações no passado, né? Principalmente dos dois cortes, enfim. Eu não sabia lidar com minhas emoções, eu sempre fui muito ansiosa, eu era, né? E eu não sabia lidar. E eu acho Uhum. que quando eu conheci o trabalho do coach mental, eu comecei a entender. E, claro, com a minha experiência, com a minha maturidade, isso se juntou, né? Obviamente. Mas você começa a entender mais você. Porque eu sou uma atleta que eu sempre me preocupo muito com o meu corpo. Então, eu entendo o meu corpo, eu entendo o meu físico. Agora, o mental é mais difícil a gente entender. Porque por mais que a gente esteja, que nem eu falei, por mais que a gente esteja preparado, no momento de dificuldade, no momento da hora H, você pode estar na melhor forma possível, que se você não estiver bem mentalmente, você não vai conseguir performar o que você pode performar. Então, assim, eu tinha muitos traumas do passado, que o coach, junto com a terapia, foram transformando aquilo, né? Foram Uhum. transformando no dia após dia, eu fui entendendo, eu fui melhorando, fui fazendo. E aí eu cheguei, né? Eu falo, o ponto máximo, ponto alto da minha preparação, que a gente estava focando naquela época, era as Olimpíadas. Então eu cheguei no meu melhor momento nas Olimpíadas, tanto físico quanto mental. E o mais importante era o mental, porque Uhum. eu sabia que ali eu tinha uma responsabilidade grande de, claro, primeiro tentar e conseguir uma vaga entre as 12 ali, né? Que já era uma coisa que eu falava, poxa, será que eu vou conseguir, né? Olimpíada sempre é muito disputado. E segundo, de ser titular, que era um objetivo também. E performar, não era só estar ali. Uhum. Performar, ajudar o Brasil. Então, foram muitos trabalhos de algumas coisas que eu tinha dificuldades, de algumas coisas que eu não domino tanto, que são minhas técnicas de dentro de quadra, né? Uhum. Para tentar melhorar mentalmente, para tentar melhorar minhas técnicas dentro de quadra. Né? Então, isso foi muito importante. Você conseguiria descrever para a gente, Carol, como é que você estava antes e como é que você está se enxergando agora com a mentoria? Você conseguiria dizer para a gente, poxa, agora eu me conheço melhor, estou menos ansiosa, seria por aí? Não, com certeza. Essa questão da ansiedade foi o principal ponto, né?
Mas eu consigo trabalhar e consigo entender todo o processo, né? Todo o processo de preparação, todo o processo de um jogo, todo o processo de um campeonato importante, todo o processo que a gente vai passando. Por exemplo, durante a temporada, a gente joga vários jogos, mas nada se compara ao playoff. Que são os playoffs, são outras coisas. O playoff é mata-mata ali, o playoff tem que estar preparado ao máximo. E ali você começa a entender. E outras coisas também, por exemplo, eu sei que eu melhorei muito. Poxa, se o time não está bem, se o time está perdendo, porque isso é isso, né? Você tem que entender todas as fases. E é isso que se diferencia também um atleta de outro, né? Quando um atleta pode ser o melhor, você pode ter o atleta ali que, poxa, passa a temporada inteira super bem, jogando super bem, fazendo vários pontos nos jogos, mas chega na hora H, chega numa final, numa semifinal, não consegue performar. Por quê? Muito por causa do mental. E eu já vi várias, não uma nem duas, mas várias jogadoras que acontece isso. E a gente vê ali e fala, poxa, eu não quero ser assim, né? E quando eu era mais nova, eu já fui assim. Chegava em fase final, eu ficava muito ansiosa de, às vezes, não conseguir parar para pensar em fazer o que eu sempre fiz naturalmente, porque parece que a gente para de pensar, né? Então eu acho isso, eu acho que ansiedade, enxergar mais o jogo, ter a tranquilidade de saber resolver na hora que precisa, né? Então é isso, eu acho que me ajudou muito nessas questões. Você já falou um pouquinho, Carol, mas como é que você chegou especificamente no Vitor Ferraz? O Vitor me procurou na época que ele começou a fazer a mentoria, né? E me apresentou o trabalho dele. E eu achei muito interessante, porque, na verdade, eu não conhecia muitas pessoas que estavam no esporte, especificamente no vôlei, porque ele já jogou vôlei, né? Uhum. Então, eu achei interessante na época, porque é, ele sabia, e ele sabe, né, os nossos movimentos, o que acontece dentro de quadra, ele sabe é, ler as jogadoras, né? Então, isso foi muito importante para mim na época, e aí eu resolvi, na verdade, ele falou, poxa, vamos fazer uns experimentos, umas, né, não é aula, são sessões, né, Uhum. experimentais. Eu falei, claro, vamos. E eu adorei, assim, eu adorei e eu vi que eu fui melhorando aos poucos, né. Eu falo que a gente, cada atleta gosta e prefere uma tal maneira, né, e o Vitor, ele adapta. Eu Uhum. sou uma pessoa que eu não consigo, por exemplo, fazer uma sessão de mais de uma hora, porque daí eu acabo não prestando tanta atenção. Mas tem meninas que precisam fazer 2, 3 horas seguidas com ele. Então, eu Uhum. acho legal dele por isso, porque ele adapta, e ele adaptou comigo esse meu perfil, entendeu? Então, eu acho que foi muito bacana por isso. Por ele estar no vôlei, por ele entender do esporte e por saber das necessidades nossas daquele momento. Você diria que, então, o grande diferencial do método do Vitor é essa questão da adaptabilidade. Eu acho muito, para mim foi muito legal, foi muito bacana, porque ele sabe que ele trabalha comigo. Ele sabe que talvez alguns métodos, alguns exercícios que ele faz, é, geralmente com outras atletas, não vai servir para mim, porque Uhum. eu sei que eu acredito em muitas coisas, mas outras não que eu não acredite, não é isso, mas é porque às vezes não funcionaria comigo. Eu prefiro umas coisas mais específicas, e ele sabe disso. Tipo Uhum. assim, e como eu falei, sessões comigo não pode passar de uma hora, que senão eu já fico meio perdida. É, e aí eu não presto tanta atenção. Então, assim, Uhum. cada atleta é de um jeito. Eu sou muito imperativa, né? Então, assim, eu não consigo prestar muita atenção em muitas horas. Isso é um defeito meu, né? Eu preciso trabalhar isso. Mas ele me entende bastante. Então, acho que isso para mim foi muito legal. Eu tenho conversado com jogadoras de várias posições, né, Carol? E você citou o fato do Vitor ter jogado voleibol. E eu tenho feito essa pergunta para todo mundo aqui nesse bate-papo, né? No teu caso, meio de rede, você já tem que ali interpretar a partir da recepção adversária. Opa, acho que vai soltar a primeira bola, ou então já vou correr para a ponta. A mentoria, ela te ajudou também nessa tomada de decisão rápida dentro da quadra? Com certeza. Com certeza, isso aí, claro, que vem, né, que vem também com o tempo, né, com a experiência, mas a mentoria, eu acho que o mais legal que eu consegui captar com essas sessões, justamente são as outras jogadoras. Eu consigo olhar cada jogadora, e óbvio que eu não sou especialista nisso, mas eu consigo entender quem está no jogo, quem não está no jogo, quem vai jogar bem, quem não vai, atleta que está mais insegura, quem não está. Eu consigo ver pelo momento do jogo, pelo momento do time, pelo momento que ela olha, pelo momento da postura dela. E isso é claro que é trabalhado, né? Porque
a gente mostra, a gente vê, mas é claro que não é uma coisa simples. E dentro do jogo, eu já faço essa leitura do jogo, de onde vai a recepção, dos bloqueios, antes do jogo, né? Que é uma técnica que eles usam muito, né? Que é a visualização. Então, você já faz essa visualização antes do jogo, para chegar na hora do jogo, você já está treinado o cérebro. Como eu falei, os movimentos a gente já faz todos os dias, então o corpo já está treinado para aquilo. E o cérebro, quanto mais ser treinado também, fazendo as visualizações, cada vez mais a gente vai melhorando essas situações de jogo, né, na quadra. Carol, para a gente fechar, você acredita que qualquer pessoa precisa desse treinamento mental, não só atletas de alto rendimento? Você acha que outros profissionais, outras áreas de atuação também precisariam desse treinamento? Acho sim, acho demais, Bruno, acho demais, porque assim, eu acho que se você pegar a pessoa certa, o coach certo, e principalmente para. Eu acho que cada um deveria procurar a sua área, obviamente, né? Uhum. Mas eu acho que se procurar o coaching certo, a pessoa certa que saiba passar os métodos certos, eu acho que consegue tirar uma melhora, né, da sua capacidade. Eu acho que todo ser humano tem uma capacidade de aprender sempre. Eu acho que a gente, até quando a gente morrer, a gente vai estar aprendendo. Então, isso eu acho muito bacana, porque tudo que for para melhorar, tanto a nossa performance, tanto quanto o nosso mental, tanto quanto o nosso físico, eu acho que a gente tem que investir nisso, né? Eu falo muito de atleta, porque eu acho que esse mental, depois dessa avalanche das redes sociais, né? Que eu acho que na minha época, né, na época que eu comecei, não tinha tanto isso, talvez por isso que a gente não tinha tanto esses perigos, né? Porque hoje em dia a gente é muito afetada pelas redes sociais por causa desse mental. Então, eu acho que estar preparada para esses ataques e para essas avalanches de coisas que vêm, esse coach é muito importante. E as pessoas que não são expostas, né, tanto em redes sociais, não são conhecidas publicamente, eu acho que fazer o coaching tira de dentro das pessoas o melhor delas. O que eu posso melhorar na minha área, né? O que eu posso dar de melhor? O que eu posso dar de melhor com o meu companheiro? Ou se for um líder, o que eu posso fazer para liderar melhor, né? Então, eu acho que super válido. Eu acho que as pessoas têm que procurar melhorias em qualquer área, mas o coach mental eu acho muito importante. Carol, queria te agradecer demais pelo papo. Foi um prazer te receber aqui no WebVôlei. Um beijão e até a próxima. Obrigada, Bruno. Obrigada. Até mais. Confira nas próximas semanas novas entrevistas e fique atento às redes sociais do WebVôlei para detalhes sobre o lançamento de novas turmas com diferentes módulos de mentoria esportiva.